Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva, mais um dia na presença do nosso Deus grandão, mais um dia com o nosso plano bíblico em 6 meses, cronologicamente, iniciando com os evangelhos. Estamos no livro de Apocalipse e, gente, hoje entramos em uma das partes mais impactantes do livro de Apocalipse. Convido você a ficar comigo até o final, porque vai ser tremendo. Convida outras pessoas, chama seus amigos para vir assistir e ler e fazer essa leitura junto conosco. Hoje vamos falar do trono de Deus, vamos falar do Cordeiro digno, vamos falar da abertura dos céus. Vai compartilhando, deixando sua curtida e se inscrever no canal se ainda você não é inscrito. Carregue no sininho de notificações para receber os vídeos da Celeste, Café com Celeste, ensinos bíblicos e leitura da Bíblia viva. Nesses capítulos veremos o trono de Deus, adoração celestial, Cordeiro digno, a abertura dos céus e o início dos juízos. Tudo começa mostrando uma verdade poderosa. Antes dos juízos, há um trono no céu, gente. E Deus continua soberano sobre todas as histórias. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais um dia na tua presença, muito obrigado por esse momento, por esse tempo. Convidamos o Espírito Santo de Deus para estar aqui fazendo parte dessa leitura, usando a minha boca. Ele é o convidado principal, coberto com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Coloco minha família e parentela, meus filhos, netinhas, irmãos, pais, sobrinho, nora e cunhada, Senhor, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, todos os meus pertences, objetos, eletrodomésticos, debaixo da tua cobertura, da cobertura do sangue de Jesus e do teu manto sagrado, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, peço permissão para abrir a tua palavra. Senhor, abre nossos olhos espirituais para compreendermos tua palavra. Dai-nos discernimento, temor e perseverança, Pai. Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, já compartilhou o vídeo? Se ainda não fez, passa lá, chama e convida as pessoas a vir ouvir um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Capítulo 4. O trono de Deus. Versículo-chave que está em Apocalipse 4:2. Um trono estava posto no céu. Palavra-chave: soberania, glória, santidade, adoração e majestade. Irmão, João é levado em visão ao céu. A primeira coisa que ele vê não é o caos, não é a destruição e não é o anticristo também. A primeira coisa que ele vê é o trono, irmãos. Você já imaginou ser levado a ver o trono? Isso revela Deus. Gente, Deus que continua governando absolutamente tudo, o dono de tudo, o rei de tudo e de todos. Vamos falar dos 24 anciãos, também nesse capítulo, os 24 anciãos que adoravam diante do trono. Apocalipse 4:10, eles lançavam suas coroas diante de Deus, aleluia. Irmãos, toda honra pertence ao Senhor. No céu não existe orgulho espiritual como nós vemos nos nossos dias. Existe adoração verdadeira, aleluia, santo, santo, santo. Apocalipse 4:8. Irmãos, os seres viventes adoravam continuamente e a santidade de Deus é absoluta, você sabia? Escreve no comentário que a santidade de Deus é absoluta, amém? Isso mostra pureza perfeita, autoridade eterna e também majestade incomparável. No capítulo 5 vemos o Cordeiro digno, oh glória. Versículo-chave: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, Apocalipse 5:12, palavra-chave: redenção, Cordeiro, vitória, adoração e autoridade. João vê um livro selado, irmãos, mas ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém nem debaixo da terra era digno de abri-lo. João começa a chorar.
Eita Jesus! O leão e o cordeiro. Também nesse capítulo falamos do leão e o cordeiro. Então um ancião declara: o leão da tribo de Judá venceu. Declara no comentário: leão da tribo de Judá venceu. Mas quando João olha, ele vê um cordeiro como tendo sido morto, pessoal. E isso significa que Jesus venceu, não pela violência, mas pelo sacrifício. O cordeiro ferido é o rei religioso. Aleluia. Digno é o cordeiro. Apocalipse 5:12. Guarda esse versículo e medita. Irmãos, Jesus, ele é digno porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele redimiu a humanidade. E pega essa chave, toda a criação adora o Cordeiro. Capítulo 6, a abertura dos céus. O Cordeiro abriu. Está lá em Apocalipse 6. Irmãos, palavra-chave: juízo, guerra, fome, perseverança e justiça. Jesus, ele começa a abrir os céus e cada céu revela acontecimentos ligados ao juízo e ao sofrimento na terra. Você entendeu? Os 4 cavaleiros, também nesse capítulo 6, cavalo branco, que representa conquista e engano. Abre seus ouvidos. Cavalo vermelho, que representa guerra e violência. Cavalo preto, que representa fome e crise. Cavalo amarelo, que representa morte e destruição. Pegou todas? Irmãos, o que isso significa? O mundo sem Deus, ele se mergulha no caos, na violência, na corrupção e na destruição e em muitas outras coisas. Olha só, pessoal, se tem uma chave que você deve pegar, saiba que o pecado produz consequências profundas. Não esqueça disso. Vamos falar também dos mártires, aqui nesse capítulo 6, Apocalipse 6, de 9 a 11. João vê almas que morreram por causa da fé. Eles clamavam por justiça. Deus, gente, Deus nunca esquece de nós. Deus não esquece de você, nem de mim. Deus não esquece também dos sofrimentos, das perseguições. E Deus não esquece da fidelidade dos seus servos. Pegou a chave? Nenhum sofrimento por Jesus é em vão, pode crer. Vamos também falar do abalo da terra. O 6º selo traz terremotos, escuridão, medo, abalo das nações. Pessoas escondiam-se aterrorizadas e muitos ignoram Deus enquanto tudo parece estável. Muitos não estão nem aí para procurar a Deus, porque tem vida estável e acham que a vida eterna é aqui mesmo. Mas Apocalipse nos mostra que toda a humanidade reconhecerá a soberania de Deus. Aleluia! Declara no comentário: toda a humanidade reconhecerá a soberania de Deus. Irmãos, os temas centrais que vamos ver no Apocalipse 4 a 6 é soberania de Deus, adoração celestial, autoridade de Cristo, juízo, perseverança, vitória do Cordeiro. Depois vamos ver o ensino central no final da leitura e a gólida celeste, claro, não pode faltar. Amém? Vamos à nossa leitura? Apocalipse capítulo 4, a visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu em um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono
há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhar por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamavam em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões,
e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Glória a Jesus. Aleluia. O Cordeiro abre os selos, o primeiro selo, capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz e trovão: vem. Vi então, e eis que o cavalo branco e o seu cavalo com um arco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que de voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O 5º selo. Quando eles abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousaram ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode ser? Quem é que pode suster-se? Aleluia! Chegamos ao final
desses 3 capítulos do livro de Apocalipse. Gente, é um livro que tem uma explicação tremenda e eu convido você a me acompanhar até o final e assistir o resumo que será feito no final do livro. Já vou dando, algumas explicações no início da leitura, mas no final, como todos os outros livros, teremos o resumo. Irmãos, ensino central em Apocalipse 4-6, ele nos ensina que Jesus é digno e soberano sobre toda a história e que nada acontece fora do controle de Deus. E a Golida Celeste é que antes dos juízos há um trono e Deus continua reinando nesse trono. Amém, irmãos? Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento. Senhor, nos ensina a viver em reverência diante da tua santidade. Fortalece a nossa fé em tempos difíceis e que possamos permanecer fiéis até o fim, confiando na soberania do Cordeiro. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus fortalece a tua fé cada dia mais e que teu coração permanece firme diante das dificuldades e que a tua vida continue rendida ao Senhor. Inscreva-se no canal, faça parte desta jornada da Bíblia Viva e nós seguimos juntos, lendo a palavra, crescendo espiritualmente, vivendo 100% com Jesus. Compartilhe esse estudo com alguém que precisa desta palavra. E se hoje você deseja entregar a sua vida para Jesus, ore com sinceridade comigo. Senhor Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz. Eu te recebo na minha vida como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Entrego os meus pecados. Transforma a minha vida. Perdoa-me, Senhor, de todas as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez esta oração com sinceridade, creia que Jesus já te recebeu. Seguimos firmes, 100%, com Jesus no centro. Deus te abençoe grande e poderosamente.